apresentar. Eu sou Juliana, eu sou psicóloga clínica infantil. Eu trabalho com crianças que vivenciam atrasos e transtornos do neurodesenvolvimento, aí desde a época da faculdade. Então, meu primeiro estágio foi com crianças autistas. E eu sempre trabalhei com crianças, com bebês e crianças pequenas. Então, a minha grande prática clínica, tanto com processo de avaliação quanto de intervenção, são com os pequenininhos mesmo, tá? E muitos pequenininhos que estão aí dentro do TEA. Meu primeiro estágio foi com autismo. Fiz uma pós-graduação também em autismo. Na verdade, a minha pós em psicanálise foi voltada para o autismo. E desde então eu venho trabalhando com os pequenininhos. Tenho uma formação em autismo, tenho formação em intervenção precoce centrada na família, que eu estou fazendo agora. Estou fazendo a formação no DR for Time. Então, tudo aí voltado para a intervenção precoce mesmo, né? E quando a gente pensa nessa intervenção precoce do TEA, ela se faz muito em voga hoje em dia, né? Hoje se fala muito da intervenção precoce quando a gente pensa no TEA, mas é importante a gente ressaltar que a intervenção precoce, ela é importante independente da idade da criança, né? Independente da síndrome que a criança tenha também, do transtorno que a criança tenha. Então, intervenção precoce se faz com bebês, com crianças pequenas, por isso que a gente fala precoce, né? Tem algumas teorias que pregam que até os 3 anos, tem algumas que associam com a intervenção ao tempo, que vai até ali por volta de 6 anos, né? Mas o grande enfoque quando a gente pensa em intervenção precoce, principalmente no TEA, são aí a primeiríssima infância que a gente fala, tá? E a intervenção precoce, ela pode ter várias abordagens, né, Carol? Sim. Várias abordagens trabalham com a intervenção precoce. Então, a gente tem as abordagens que são desenvolvimentistas, a gente tem as abordagens que são comportamentais, a gente tem as abordagens que são sociopragmáticas. Então, todas elas vão trabalhar com a intervenção precoce. Uhum. E quando a gente fala de intervenção precoce, eu preciso lembrar, né? Por que hoje se fala tanto de intervenção precoce? Porque cada vez mais que a gente estuda, a gente sabe da importância dos 1000 primeiros dias, a gente sabe da importância da questão da plasticidade cerebral, a gente sabe da questão dos marcos do desenvolvimento, e quanto antes a gente entra com o estímulo para os pequenos, maior potencial de desenvolvimento ele vai tendo e menor, né, fica o gap com os pares. Uhum. Né? Quando a gente entra com uma intervenção mais tardia, as perdas que a criança já teve a nível de relação, de interação, de comunicação, de linguagem, de resolução de problemas, a discrepância já está muito grande em relação aos pares. E a funcionalidade da criança já está muito prejudicada. Uhum. E quando a gente entra com a intervenção precoce, a gente vê que esses gaps dos marcos de desenvolvimento, eles vão ficando um pouquinho menor, e a gente vai trabalhando o aumento da funcionalidade da criança. E eu costumo muito falar assim, Carol, às vezes as pessoas me perguntam o que é funcionalidade, né? Eu falo que funcionalidade de bebês e crianças pequenas é justamente o modo deles se relacionarem, interagirem, comunicarem e resolverem problemas. Sim, sim. Né? Então, quando a gente pensa nessa intervenção precoce, a gente pensa em aumentar essas habilidades. Uhum. E por isso que é tão importante no autismo, né? Quando Sim. tem uma suspeita, não precisa nem ter um diagnóstico fechado, a gente fala que a intervenção ela é muito mais importante do que o diagnóstico em si, né? Bem mais importante. Quanto antes, exatamente para a gente ampliar esse olhar, essa interação, né? Essa socialização, ações, a aprendizagem aí, né? Sim. Olha que interessante, né, Carol? Hoje em dia, assim, o nosso tema é intervenção precoce no autismo, né? Sim. Uhum.
com o avanço aí das neurociências, com o avanço das nossas pesquisas, com vários estudos que estão sendo realizados, a gente sabe hoje que é possível a gente identificar sinais de risco para o autismo em bebês ali por volta de 5, 6 meses. A gente já consegue identificar, né, principalmente um atraso no que eles falam, na questão da autorregulação da criança e também na questão da atenção compartilhada. Então, são os dois principais marcos do desenvolvimento quando a gente pensa aí, né, ali até por volta de 6, 7 meses, bebês de 6, 7 meses. E a gente vai vendo que os bebês que estão em risco para o autismo, eles têm muita falha na atenção compartilhada, né? Que é diferente de prestar atenção, é o direcionado para o outro, a troca que vai realizando com o outro, é o engajamento, o apaixonamento pelo mundo dos relacionamentos, esse encantamento pelo outro, as trocas, os convites que a criança vai fazendo, demonstrando querer o outro como parceiro da relação, né? E sentindo muita satisfação. E aí, quando a gente pensa na intervenção precoce, e a gente olha para esse principal sinal de alerta de bebês bem pequenininhos, a gente sabe que o bebê humano, ele aprende na relação com o outro. O bebê humano, ele não nasce sabendo como se relacionar, ele não nasce sabendo como se comunicar, ele não nasce sabendo como resolver problemas. Sim, ele não nasce tendo imitação, né? Ele não nasce tendo intenção comunicativa. E para o bebê desenvolver todas essas habilidades, imitar, fazer essa leitura, né, assim, dos sinais que a gente emite para ele tem que estar relacionando com a gente. Ele tem que estar atento, interessado e engajado com a gente, né, Carol? E aí, se eu entro com uma intervenção aí, em bebês bem pequenininhos, a chance dele criar essa conexão sináptica com os estímulos adequados, ela fica muito maior. E aí o bebê vai ter menos prejuízos do que uma criança que chega para mim com pré-intervenção com 5, 6 anos. Sim. Que ela ainda não desenvolveu essas habilidades. Sim, ela às vezes já tem, né, essa idade, 5, 6 anos, e ela não... Primeiro que ela não para, né, às vezes explora demais o ambiente, ela não troca, né, não tem um olhar, não tem um intercâmbio social, e aí a gente tem que ajudar, né, intervir nisso. Então, olha o tanto de tempo que às vezes realmente acaba sendo perdido no desenvolvimento da criança. Né, ela já poderia ter adquirido, e com essa idade a gente já poderia estar mais próxima do esperado, né, do desenvolvimento, né, o esperado para a idade dela, e aí ela está trabalhando outras coisas também, né, outras coisas que já deveríamos estar trabalhando após essa questão do olhar, da troca, mas não, às vezes a gente tem que começar lá de trás. É verdade, né? E a intervenção precoce, ela é extremamente importante, né? Quanto antes a gente entra, porque a gente sabe também a questão das janelas de oportunidade, que são os marcos do desenvolvimento, o tempo ótimo para aquela habilidade ser adquirida. Sim. Né? E formar as conexões sinápticas, né? E fazer as redes neurais também, né? As redes ali, fortalecer através da experiência. E aí, quando a gente perde essas janelas de oportunidade, né? A criança, ela vai ficando muito... Eu falo assim, o gap do desenvolvimento, ele vai ficando maior em relação aos pares. E aí, os pares vão funcionando de um jeito diferente, de um jeito típico, vão adquirindo uma habilidade atrás da outra, e a criança dentro do TEA, quando não é trabalhada, ela adquire as habilidades também. Só que o ritmo dela é um ritmo diferente, é um ritmo mais lento. E aí, essa discrepância do que é esperado para a faixa etária vai ficando cada vez maior. E se eu penso, uma criança que tem dificuldade, vamos pensar um bebê pequeno, né? Uma criança de 1 ano, vamos colocar 1 ano e meio,
que tem uma dificuldade de se autorregular, uma criança de 1 ano e pouquinho que tem dificuldade de se engajar aí no mundo dos relacionamentos com as pessoas, né? Ela vai perdendo a forma de se comunicar, ela vai perdendo de que forma se relacionar, ela vai perdendo de que forma resolver problema, ela vai perdendo essa leitura, né, dos sinais e expressões que a gente vai dando. Ela perde os sinais comunicativos que a gente dá, como chamar, dar tchauzinho, mandar beijo. Não porque ela não quer prestar atenção, é porque é um funcionamento neurobiológico diferente. Uhum. E quando a gente faz a intervenção com esses pequenininhos, como a gente está muito concentrado nesse sujeito, como a gente está atento à diferença individual desse sujeito, como a gente está 100% disponível e usando os canais de comunicação que atingem o limiar neurológico da criança, a gente facilita com que ela aprenda a fazer essas leituras, a perceber os sinais e gestos, a perceber os sinais que eu emito para ela, a ver que eu dei uma resposta para o sinal que eu estou emitindo para ela. E tudo isso facilita muito para que ela caminhe pela linha do desenvolvimento. Muito. Né? Então, assim, além do fator neurobiológico que a gente já sabe, né, a questão da neuroplasticidade, de janelas de oportunidade, eu gosto de pensar muito a importância da intervenção precoce, Carol, a nível de funcionalidade da criança. Né, de como ela está funcionando nas suas relações, nas suas interações, nos seus processos comunicativos, nos seus processos de resolver problemas junto com o outro, de conseguir se fazer entendido, de entender o que o outro traz para ela, de responder os convites que a gente direciona. Oi? O compartilhar, sim, né? Não só compartilhar brinquedos, mas compartilhar o olhar, compartilhar, né, a resolução de problemas, o brincar, isso é muito importante. Sim, muito, muito importante, né? Quais foram as perguntas, Carol, que surgiu? Vamos pensar um pouquinho. A primeira pergunta que apareceu aqui foi por onde começar na intervenção precoce? Por onde começar? Com a criança ou como profissional? Eu acredito que seja com a criança, né? Eu acho que uma coisa que aparece muito, né? Não sei se no seu Instagram aparece também, é a pergunta sobre avaliação, plano terapêutico, né? Tem muitas pessoas que acabam achando que precisa de uma avaliação de um outro profissional, ou uma avaliação neuropsicológica, né? Para poder atuar com a criança e esquecem que existe uma avaliação para intervenção. Né, uma avaliação inicial, todo profissional tem que fazer a sua avaliação dentro da sua área, daquilo que ele vê que está em atraso, né, e que precisa atuar, precisa intervir ali. Então, eu acredito que seja mais nesse sentido, né? Tá. Olha só, Carol, quando a gente pensa em intervenção, qualquer intervenção que a gente vai fazer com uma criança, não só intervenção precoce, né? Eu preciso entender, é importante que eu entenda o que está dentro do desenvolvimento típico e eu preciso também entender o que está dentro, quais são os sinais de alerta para o desenvolvimento atípico, por exemplo, para as características do autismo, né? Então, eu preciso conhecer do típico e eu preciso saber para onde olhar para me saber o que eu vou achar, o que eu vou procurar e o que eu vou achar, né? Então, todo o processo de intervenção, seja ele de autismo, neuropsicológica, uma criança com depressão, eu preciso saber o que é o típico e saber o que é o atípico, né? O que são os sinais de alerta do quadro que eu estou procurando. Vamos pensar no TEA, né? No TEA, a gente sabe ali dentro dos critérios diagnósticos que é uma dificuldade sociocomunicativa e questões de comportamentos restritos e repetitivos. Para me elaborar uma intervenção, num primeiro momento, eu preciso fazer, é muito importante que eu faça uma avaliação, né, do desenvolvimento infantil. E aí eu vou avaliar, segundo a minha perspectiva teórica,
eu vou avaliar segundo a perspectiva da abordagem que eu trabalho. E de acordo com a minha profissão. Então, quem é fono, né? Quais as habilidades de comunicação e linguagem esperadas para aquela determinada faixa etária? Quem é psi? Quais as habilidades socioemocionais esperadas para aquela determinada faixa etária? Quem é TO? Quais os fatores sensoriais e fatores motores esperados para aquela determinada faixa etária? Então, cada profissional, né, é importante que avalie as habilidades esperadas para aquela determinada faixa etária, de acordo com a sua perspectiva teórica e com a sua área de atuação. E aí eu vou lá, avalio, eu vejo quais são as habilidades, isso eu estou falando dentro da minha perspectiva, que eu sou uma psicóloga desenvolvimentista, tá? Então, o meu enfoque, Carol, nunca é o comportamento da criança. O meu enfoque sempre é quais as habilidades que a criança possui, quais as fortalezas dessa criança, o que essa criança tem de melhor. Na minha avaliação, eu identifico o que ela tem de melhor, e eu identifico também, eu avalio também, quais as habilidades que estão em defasagem ao que é esperado para a faixa etária dela. E aí, eu entendendo o perfil individual da criança, mas lembrando que essa criança ela vive dentro de uma família e que essa família vive dentro de um contexto, isso também faz parte do processo de avaliação para me elaborar um plano de intervenção. Né? Então, é a avaliação da criança inserida em uma família que está dentro de um contexto. Avaliação para a intervenção precoce, eu preciso olhar para esses três, né? É um tripé. Criança, família e contexto, né? E aí eu identifico quais são as facilidades, quais são as potencialidades, quais são as dificuldades, e aí eu elaboro um plano de intervenção precoce focado, indo de encontro com as habilidades da criança para que ela possa engajar, para que ela possa ter atenção, para que ela possa ter interesse para trabalhar as dificuldades individuais dela. Sempre visando, quando eu penso no autismo, aumentar as suas habilidades de relação / interação, de comunicação / linguagem e de resolução de problemas compartilhados. Porque quando eu melhoro esses três pilares, né, relação, comunicação e resolução de problemas, consequentemente a criança diminui o uso dos comportamentos. Então, ela vai construindo habilidades e vai diminuindo o uso de comportamentos. Então, a intervenção precoce, ela se inicia em um processo de avaliação muito bem feito, entendendo a individualidade daquela criança e a individualidade daquela família, mas sempre tendo como comparação, assim, como critério, o desenvolvimento típico. De olho nos fatores de risco para o desenvolvimento, no caso do TEA. Sim. Eu acho importante essa questão da família, como você comentou, que o que a gente vê em consultório, às vezes são o que eu acredito, né, que os pais eles precisam estar dentro da sessão junto comigo, para poder aprender como intervir com essa criança, né. Precisam dar continuidade na estimulação em casa, né, até para, realmente aumentar, né, a quantidade aí de estimulação. A gente sabe que é importante isso, dar continuidade, no ambiente de casa, principalmente, eu acho, porque é um ambiente, da criança, né, então vão aparecer demandas, tem muito mais demandas do que só o que aparece no consultório. Por mais que a gente tente criar, contextos, tente reproduzir ali, lá no ambiente de casa existem as questões aí, hora de tomar banho, hora de comer, né, e isso também, quando os pais aprendem a intervir nesse momento, facilita muito na funcionalidade dessa criança, né. Mas tem pais que ainda estão passando por um processo, acho que deles mesmo, né, talvez de um luto,
né, por conta do diagnóstico do filho, tem pais que têm uma negação, que não querem entrar na sessão, não querem aprender, é o momento deles, e isso a gente também tem que respeitar, né, mas, quem sabe, nesse caso, e isso acontece porque acontece com uma certa frequência, indicar uma AT, né, para que esteja no ambiente de casa, para que também intervenha com essa criança nesses momentos. Uhum. Sim, Carol. A família, principalmente quando a gente fala de intervenção precoce, a família é peça-chave do processo de intervenção. Peça-chave. E aí, Carol, quando eu vou montar um plano, por exemplo, chega uma criança para me avaliar, né? Chega para me avaliar o desenvolvimento dela. Chega uma criança com suspeita de TEA. E aí, eu avalio essa criança, só que lá na entrevista, Carol, isso faz parte de intervenções que eu vou falar, tá? Lá na entrevista, eu vi que é uma família com uma condição socioeconômica um pouco mais difícil, né? E aí eu vejo que essa criança não tem convênio, eu vejo que essa família não tem uma condição socioeconômica muito boa, e na avaliação, eu descubro que essa criança, ela precisa de uma TO, ela precisa de uma fono, ela precisa de uma psi, ela precisa ir no neuropediatra, às vezes ela vai precisar também, por exemplo, fazer uma ecoterapia, e eu vejo que ela precisa de um tantão de intervenção, porque isso faz parte da intervenção precoce para ela. Só que eu vi também, Carol, que essa família, ela não tem condição para bancar tudo isso, né? Ela não tem nem convênio para procurar pelo convênio. Então, assim, dentro da intervenção precoce, o que essa criança mais precisa naquele determinado momento? O que seria a principal área, né? Seria psi, seria fono, seria TO, seria a ecoterapia? O que é prioridade da família fazer naquele momento? Não que as outras não sejam importantes. Mas por que eu estou falando isso? Porque se eu chego para uma família e falo, olha, seu filho está dentro do espectro do autismo, um bebê de 2 anos e pouquinho, seu filho está dentro do espectro do autismo, eu tenho uma excelente notícia, a gente sabe da neuroplasticidade cerebral, a gente sabe das janelas de oportunidade, a gente sabe da importância da intervenção precoce para o desenvolvimento, porque quanto antes a gente intervém, mais essa criança constrói habilidades e menor fica a discrepância com os pares, né? Porque ela vai aprender a relacionar. Eu dou aquela explicação. Mas o seu filho precisa fazer fono, TO, psi, ecoterapia e precisa ir no neuropediatra. A família vai me olhar, a família vai entrar em desespero. E aí, além do luto, ela ainda vai ter que elaborar a culpa. E às vezes ela não vai conseguir fazer com a criança as orientações que o profissional vai dar, porque ela vai ficar com aquele sentimento, nossa, eu estou fazendo pouco pelo meu filho. Então, isso faz parte da intervenção também, sabe? A gente acolher a família, a gente saber, olha, faz esse profissional particular agora, que ele é muito importante. Por exemplo, bebês pequenos que não têm engajamento nenhum, né? Que não faz atenção compartilhada. O que é mais importante? Eu trabalhar essa habilidade agora ou tentar trabalhar comunicação e linguagem? Eu preciso trabalhar primeiro que ele engaje para depois eu trabalhar comunicação e linguagem. Se der para trabalhar os dois ao mesmo tempo, ótimo. Mas se não der, o que é prioridade? E aí, dá esses caminhos também, Carol, da intervenção precoce do sistema público. Né? A gente tem alguns serviços públicos que são serviços de excelência. Então, intervir, fazer intervenção precoce também envolve a gente saber quais são os serviços de referência da nossa cidade, porque às vezes aquela família que chegou para a gente não vai ter condição de bancar um tratamento com a gente. Sim. E aí, eu como profissional da saúde, eu preciso saber para onde encaminhar também. Sim, acontece bastante lá na clínica, né? A gente tem TO, tem fono,
né? E eu como psico, tem outras psicólogas também, mas tem momentos que a gente sabe que às vezes a família consegue bancar um profissional só. E aí é o momento de falar, olha, até aqui tá ok, agora você vai passar com a outra profissional, né? E assim, e ela vai te dar o direcionamento, assim que você, né, se receber alta lá, depois pode voltar, a gente vai tentar passar com outro profissional. Então a gente tem que saber abrir mão disso também, né? Daquele paciente, que pensar no desenvolvimento do paciente, daquela família, o que é melhor para ele. Uhum. E a intervenção precoce, ela envolve isso, Carol, né? Esse acolhimento da família, esses encaminhamentos assertivos, né? Um direcionamento contando, né, para a família e para o profissional que vai acompanhar essa criança, quais são as habilidades que eu identifiquei, quais são os impasses, qual o caminho percorrer, né? Qual que é o potencial de desenvolvimento dessa criança. Isso é muito importante quando a gente fala de intervenção precoce. Então, assim, respondendo a pergunta em resumo, Por onde depois começar? desse leque, né? Para a gente montar um programa de intervenção, primeiro eu preciso fazer uma avaliação. Uma avaliação dentro da minha área e dentro da minha perspectiva. Não esquecendo o desenvolvimento típico e não esquecendo os critérios diagnósticos do TEA. Sim, sim. E entender que às vezes eles procuram a gente, mas precisa às vezes de um outro profissional, como você falou. Às vezes a gente vai precisar encaminhar para um outro primeiro, e aí depois pode voltar, né? Eu recebi esse tempo atrás, Carol, um menininho, precisa muito, está dentro do TEA, mas precisa muito de psi. Só que ele tem uma disfunção sensorial tão grande, que a prioridade é o terapeuta ocupacional, é trabalhar a integração sensorial primeiro. Depois que ele integrar, a gente entra com a psi. Né? Então, assim, faz parte da intervenção a gente também fazer os encaminhamentos assertivos. Uma coisa que acabou sendo, né, essa pandemia, eu achei que beneficiou os meus atendimentos, foi essa questão de migrar para atendimento online, né, e fazer, às vezes, essas sessões com os pais. Eu falo que às vezes eu ficava tão focada em intervir com a criança, porque a gente parou uma época no passado, né? Fiquei um mês aí. E aí eu vejo o quanto que tiveram crianças que regrediram nesse um mês, né? Sem todas as intervenções, parou com todas. E aí elas voltaram e eu fiquei assim, não, tem que intervir, vou direto, vou. Eu falo, a coisa estava tão pronta na minha cabeça que parecia meio óbvio, como se eu fazendo, às vezes os pais participando. Na minha cabeça parecia que eles sabiam já o que eu estava querendo, né? Então, quando eu comecei a perceber que estava faltando, eu verbalizar mesmo, eu explicar, pegar a parte teórica do porquê disso, do porquê daquilo e tal. Não que eu não fizesse, mas eu percebi que nos atendimentos online, eu tive um ganho muito grande com isso, de poder explicar um pouco mais, de poder atender os pais. E aí eu estava um pouco... me aventurei, né, nos atendimentos online, porque ano passado eu não estava fazendo. Aí esse ano eu decidi fazer, né, até para acolher os pais, conversar, entender um pouquinho deles, para ver no que eu poderia ajudar um pouco mais aí, né. E aí, eu me surpreendi, porque eu achava: "Ai, será que vai, né, vai dar aí 50 minutos? Será que a gente vai ter tudo isso?". Eu vou separar algumas escalinhas de desenvolvimento, vou fazendo algumas perguntas, vou ler o prontuário de novo, desde o começo lá de todo mundo, porque vai que, né, sobra tempo. Você acredita que nada do que eu me antecipei deu para utilizar? Porque eles tinham tanta coisa para perguntar e para falar, e nossa, que rendeu, assim, eu comecei a me atrasar nos atendimentos, porque passava de 1 hora quase, de tanta coisa que eles precisavam, né, porque assim, por mais também que eles entrem nas sessões e a gente explique às vezes, eles precisam do tempo deles. Sim. Né? Precisa, Carol. E a criança não deixa a gente conversar, às vezes, quando a criança tá junto, né? Isso foi uma coisa tão bacana, Carol, assim, bem por aqui quando começou a pandemia, mas aí foi quando começou mesmo, né? Quando fechou lá da primeira vez. Todos os pais participam comigo. Como eu trabalho com os bebês bem pequenos, né? Eu tenho paciente no consultório de 8 meses, 9 meses. Então, eu trabalho com os pequenininhos mesmo, né? Eu tenho um bebê de 9 meses no consultório. Bebê de risco, de alto risco.
E aí, mas quando começou a pandemia, eu falei, gente, como que eu vou trabalhar com essas crianças? Impossível. Teia, pequenininho, online? Como assim? E aí me veio, né, pensando muito nesse vínculo que é importante com a família, me veio a ideia do programa Tempo Juntos. E aí, o que foi o programa Tempo Juntos? Foi eu com a família, entendendo a individualidade da família naquele momento e trazendo para aquela família a avaliação do filho, o perfil individual do filho e o que eles poderiam fazer dentro do contexto domiciliar para continuar estimulando os filhos, mas respeitando muito o contexto deles. Mas foi tão bacana, Carol, porque foi uma aula de desenvolvimento, né? Coisas que a gente não consegue fazer quando a gente está ali na correria do dia a dia, né? Sim. Eu falo, dou um toque aqui, mas assim, pegar aquela criança, detalhar o desenvolvimento dela, explicar para a família o que é engajamento, como que a gente engaja, explicar para a família a importância da relação, o que fazer para favorecer essas relações, e pensar na criança junto com a família. Carol, foram 2 meses de atendimento toda semana para a família, e que a família começou a conhecer muito mais aquela criança, né? Assim, a título de desenvolvimento mesmo. E aí, quando eu penso hoje, eu ainda aplico muito isso, assim, só que não é toda semana que eu faço mais, mas eu faço essa reunião uma vez a cada 2 meses, uma reunião de 2 horas aqui pelo Zoom. Que legal. Eu mantive, né? Então, é um encontro extra que a gente tem, não deixo de atender a criança, mas de 2 em 2 meses eu estou reunindo com os pais e pensando esse perfil da criança, o que a criança evoluiu, o que tem de novo também ali naquele contexto, o que eles têm dentro de casa que eles perceberam e que às vezes eu não percebi na sessão. Então, virou um projeto que eu chamo de Tempo Juntos, que é um projeto muito gostoso e ele faz parte da intervenção precoce. Nossa, adorei. E porque precisa, né? Precisa. Às vezes eu acho que os terapeutas têm um pouco de medo, às vezes, de se posicionar para os pais. Não sei se é o medo, mas parece, sabe, uma insegurança, talvez, né, de serem pegos no pulo, aí não sei o que acontece. Mas é importante, né? Para a família faz toda a diferença. Total, Carol, total. Né? Ah, E assim, olha que legal, o desenvolvimento ele é muito rápido nos 3 primeiros anos de vida. Então, às vezes, uma orientação que eu dei para a família, na intervenção precoce, há 3 meses atrás, não é a mesma orientação que eu vou dar para a família hoje, porque às vezes a criança respondeu tão rápido ao processo de intervenção, e que só ficar ali nos atendimentos de intervenção, a gente acaba deixando passar batido informações que são muito importantes. Sim. E que bom, né? Imagina, a cada 3 meses você passar informações novas e novas, isso é muito bom. Né? Eu vou para outra pergunta, então, que apareceu aqui. Qual a melhor idade para começar a intervenção? No TEA? Sim. No primeiro sinal. No primeiro sinal, né? A gente ainda tem um trabalho, Carol, que é muito importante a gente fazer, que é um trabalho de conscientização da importância da intervenção precoce, né? Um trabalho de conscientização mesmo. E esse trabalho de conscientização, ele envolve eu estar dentro do contexto da casa, ele envolve eu estar dentro do contexto da escola, da educação infantil que essa criança está, estar junto com o cuidador, com os cuidadores principais, né? Então, assim, quando nós profissionais da área da saúde, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente criar parcerias, quanto mais a gente divulgar sobre o desenvolvimento típico e sobre a importância da intervenção precoce, mais cedo vão chegar bebês para a gente, tá? Então, conforme eu falei para vocês, a gente consegue perceber
Quem é especialista, muito especialista, se a criança tiver num quadro um pouquinho mais severo, né, de diagnóstico lá na frente severo, grave, não vamos falar severo mais, né? Eu consigo identificar sinal de alerta com 3 meses e 3 meses, 3 meses e meio, eu já consigo identificar sinal de alerta. Com 9 meses é muito claro sinais, assim, preocupantes, né, de grande risco para autismo. Então, a gente pode começar a intervenção precoce com bebês pequeninos. É muito comum chegar para a gente por volta de 2 anos, que é quando ele não fala, a queixa ele não fala, né? Sim. É o que mais aí, chega para a gente. Vai para a fono e aí a fono acaba encaminhando para a gente. Exatamente. Então, assim, é muito comum chegar com 2 anos, né? 2 anos, 1 ano e 8 meses, essa faixa etária. E uma coisa que eu acho muito importante, assim, para nós que somos psicólogas, a falar ainda mais da intervenção precoce, porque o que eu tenho percebido é assim, quando a criança ela nasceu de forma prematura, a primeira coisa que os médicos encaminham é fisioterapeuta, né, ou que nasce com alguma síndrome ou é prematuro, fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional. Aí, logo em seguida, por conta da fala, que é uma coisa que preocupa, né, os pais e tal, ali por volta de 2 anos, 2, 3 anos, vai para fono. E quantas crianças eu já não avaliei, né, pequenas, assim, de 2, 3 anos, que passa com TO, com fono, faz integração sensorial, e aí eu pergunto para os pais, e psicóloga? Ah, nunca indicaram, por quê? Né, uma vez eu tive um feedback de uma médica que ela não conhecia, né, a questão aí, e aí ela falou assim: "Você acredita que encaminharam uma criança, de 4 anos, ela estava passando com uma psicóloga que atendia pela psicanálise? Como que se coloca uma criança de 4 anos no divã?", né. Então, assim, o quanto falta informação, né. A gente sabe aí que tem outras abordagens, né, não estou defendendo nenhuma abordagem, mas eu acho que é uma falha dos psicólogos, né, em realmente falar da importância que o psicólogo tem para não só para manejo de comportamento, mas como você falou, avaliação geral do desenvolvimento, né, a questão do engajamento, a questão socioemocional, as pessoas não conhecem mesmo, não conhecem. E, Carol, quando a gente fala de intervenção precoce, não no TEA, né? Mas quando a gente pensa na intervenção precoce, a gente vê já um trabalho de intervenção precoce sendo realizada com os bebês de risco. Né? Então, assim, acabou de nascer, já começa todo um processo de intervenção precoce. No TEA, a gente, né, já consegue perceber com 9 meses, é uma fase muito importante do desenvolvimento, né? Esses 9 meses, que é justamente onde a criança já tem habilidades de relação, interação e atenção compartilhada, né? E tem círculos de comunicação eficientes não verbais. Mas ela já é um comunicador e ela já é um ser interativo com 9 meses, né? Então, assim, a gente pode começar o trabalho de intervenção precoce no TEA em bebês pequenos de 9 meses. É muito difícil chegar. Muito. Os que chegam é porque são bebês de muito risco. Aí eles chegam, né? Os bebês que não são tão bebês de risco, prematuridade, intercorrências, 3, 4 irmãos com autismo, né? Esses não costumam chegar tão cedo, mas os de risco chegam com 9, de altíssimo risco chegam com 9 meses. Eu atendi meu primeiro paciente na clínica da faculdade foi um bebê de 8 meses também. Comecei assim cedinho, que nem você, no primeiro já. E era porque, na verdade, veio pra gente avaliar o desenvolvimento, porque eu participava, né, o estágio que eu fazia era para validar um instrumento que é o IRD, que é indicador de risco para desenvolvimento infantil. E aí a gente estava, então assim, foi aplicado nas creches, né? O programa foi ensinado para as creches de Curitiba. E aí, quando a creche percebia algum atraso do desenvolvimento, encaminhava para a gente aplicar o protocolo. Mas só veio para a gente porque a criança tinha 8 meses e ela não sentava.
Então, assim, não foi nem pela questão da interação, ela não olhava mesmo, não olhava, ela não brincava de nada, não se interessava por brinquedos, era uma criança que ficava com o olhar vazio e tal, mas não foi por causa disso, né, que eles perceberam, foi por conta de não sentar. Foi uma questão motora que acabou, né, levando aí, que acabou para a psicologia só por causa do instrumento mesmo. Talvez se não fosse o instrumento, né, talvez nem chegasse para a psicologia. Iria primeiro para uma fisioterapeuta, né? Vou para a próxima pergunta, então. Quem costuma indicar a intervenção precoce? Olha, aqui na realidade de Uberlândia, eu vou falar da realidade aqui, tá, Carol? Os meus grandes parceiros aqui, né, assim que eu recebo muita criança, são neuropediatras, eles já encaminham, fono, as fonos encaminham bastante e as TOs encaminham muito também. Elas encaminham mais do que os pediatras. Sim. Né? Então, encaminhamento, ele pode vir... se a gente trabalha com o processo de educação, na educação infantil mesmo, sabe? Nas escolas de educação infantil, começa a chegar muita criança encaminhada pela escola. Mas esse é um trabalho que nós, que trabalhamos com intervenção precoce, um trabalho que é importante a gente desenvolver, que é um trabalho de conscientização e de treinamento para educadores infantis. Sim. Aí começa a vir. Mas quem encaminha, geralmente, ou é fono, porque chega por causa do atraso de linguagem, ou é TO, porque chega por uma questão sensorial e aí percebe que tem o autismo também, ou as neuropediatras. Sim. Mas acho que pensando aqui, no primeiro, né, quando a família percebe alguma coisa, eu acredito que primeiro vá para um pediatra, e aí o pediatra acaba encaminhando para o neuropediatra quando percebe, né, alguma coisa, porque assim, eu não sei aí na sua realidade, na sua cidade, né, mas em Sorocaba, agora que eu tenho conhecido pediatras, eu moro em Sorocaba há 7 anos, então agora nos últimos 2 anos aí que eu tenho conhecido, acho que eu conheço 2 ou 3 pediatras só, que entendem um pouco mais de desenvolvimento infantil. Mas eu já ouvi coisas absurdas, assim, de criança, uns 3 anos não falar nada, e você bater o olho e fala, gente, mas essa criança é autista e já tá, né, moderada aí para severo, com várias alterações e várias estereotipias, e a mãe fala, a gente não procurou antes, né, ou procurou quando tinha 3 anos, não falava, mas agora tem 5, 6 anos, e o pediatra falou que era normal, né, que até os 5 desenvolvia fala. Então, a gente pega muito isso. Agora que eu tenho, né, visto pediatras que acabam encaminhando já para intervenção, né, ou acabam encaminhando para o neuropediatra. E aí, realmente, o encaminhamento vem mais dos neuropediatras. Neuropediatras, Ou encaminha para fono, né? Sim, para fono. E aí a fono encaminha para a gente. Mas, Carol, também é um trabalho... Eu falo que é um trabalho de formiguinha, somos nós que precisamos trabalhar essa conscientização. Sim, sim. Eu acho que o psicólogo precisa se posicionar quanto a isso, porque tem, né, o mercado aí para fono, para TO, para outros profissionais tem. Por quê? Porque já é divulgado, porque, né, os outros profissionais já sabem a importância da intervenção delas. Mas da intervenção precoce com o psicólogo, eles não entendem muito, né? O que a gente pode fazer? Deixa eu ver se tem aqui. Quais profissionais podem fazer a intervenção precoce? Todos. Todos em sua área de atuação, tá? O projetinho que eu tenho aqui com as educadoras, que eu vou para, né? Eu chamo de Entre Olhares, né? Que é o nome do Instagram inicial. O Entre Olhares, um projeto que eu tenho, eu vou para educação infantil, e aí eu trabalho com elas um treinamento sobre desenvolvimento infantil, principalmente o desenvolvimento socioemocional, levando contribuições da neurociências, Carol, para quê? Para que elas entendam a importância delas enquanto estimuladoras do desenvolvimento infantil. Educadoras infantis são as maiores estimuladoras de desenvolvimento infantil. Sim, sim. Né? A família, lógico, em primeiro lugar,
né? Eu tenho a pretensão de ampliar esse projeto para babás e cuidadoras. Legal. Né? Porque a intervenção precoce, ela pode ser feita por qualquer profissional que entenda de desenvolvimento infantil, não é por profissional alheio, mas tem que entender do típico, tem que saber para o que olhar, né? E tem que saber as técnicas, tem que ter uma orientação, uma formação para trabalhar com a intervenção precoce, com o processo de estimulação de desenvolvimento, né? Cada um dentro do seu quadrado. Sim. Dentro da sua área de especificidade. Mas a intervenção precoce, ela pode ser feita pelo educador infantil. Eu não estou me arriscando tanto, né? Pensei nesse treinamento de babás, né? Porque eu acabo tendo vários pacientes que têm babás, mas aí eu pensei no projeto de fazer a formação de ATs, até para dar oportunidade para as estudantes de psicologia, né? E quem sabe ampliar a equipe depois, né? Da clínica. E aí a gente está trabalhando nisso, na formação das ATs, para que, ao invés da criança atípica, as crianças que estão conosco, né? Porque o que a gente aconteceu aí em alguns momentos? A gente intervia, a gente orientava os pais, só que ficava com a babá, né? E já tiveram babás que vinham para a intervenção, participavam, a gente orientava, mas é nítido quando não é feito, né, essa estimulação em casa. Então, a gente percebia, mas não tem melhoras, pouquíssimas melhoras, né, não são significativas. E aí, quando a gente começou a colocar as ATs, eram outras, sabe, de uma sessão para outra, assim, a gente via uma diferença na criança. Era nítido que realmente aquela criança estava sendo estimulada, né? E aí, com isso, a gente acabou mostrando para outros pais, né, o quanto deu certo. E aí eu tô nesse projeto da formação das ATs. Mas a ideia também é, né, quem quiser, se os pais quiserem participar da formação, ou as babás, tá aberto, né, para que eles entendam realmente sobre... O importante, eu sempre penso, é o paciente, né, é o paciente que tem a ganhar. Então, a gente sempre tem que pensar nele, independente de quem faça essa intervenção, essa estimulação, desde que goste, que realmente faça da forma correta, né? Que tem orientação, né, Carol? Saiba para onde ir, entenda do desenvolvimento típico, entenda qual que é o seu papel, né? Entenda quais habilidades que a criança tem, quais são os impasses que aquela criança tem. Sempre é importante olhar para isso, né? Então, a intervenção precoce, ela é feita por profissionais de qualquer área, contando que eles sejam estudiosos do desenvolvimento infantil. Então, eu vou para... Tem mais perguntas aqui, nosso horário está quase acabando. Como explicar para os responsáveis a importância de iniciar cedo a intervenção? A gente pode explicar, tanto em termos técnicos, falando dos avanços da neurociência, da importância dos 1000 primeiros dias, falando da plasticidade cerebral, falando das janelas de oportunidade, a gente pode usar esses termos técnicos, tá? Hoje em dia, eu uso muito a seguinte estratégia para falar da intervenção precoce. Eu falo, olha, a sua criança, né, o seu filho, ele está vivenciando uma dificuldade em se relacionar com as outras crianças, se relacionar até mesmo com você. A sua criança está vivenciando impasses em se comunicar, em te convidar para vir para a relação com ela, em responder quando você encaminha, né, quando você direciona uma solicitação para ela. Perto dos pares, os pares estão caminhando, as crianças dentro do desenvolvimento típico, elas caminham em um ritmo muito acelerado, elas adquirem os marcos do desenvolvimento, né, as habilidades esperadas de uma forma muito rápida. As crianças que estão dentro do TEI, elas adquirem essas habilidades, só que o tempo que elas vão gastar para adquirir essas habilidades é um tempo muito longo. Então, enquanto as outras crianças estão muito aceleradas no desenvolvimento, a criança com atraso, ela vai bem devagarzinho. E aí a discrepância vai ficando muito grande.
muito grande. E aí, o seu filho, né, a criança dentro do desenvolvimento atípico, quanto maior for essa discrepância das habilidades de se relacionar, se comunicar, de resolver problemas, de interagir, de brincar, de compartilhar brinquedos, de ter intenção de comunicação, quanto maior for, mais difícil vai ser a gente fazer essa criança alcançar o desenvolvimento dos pares. E quando a gente entra com a intervenção precoce, a gente trabalha desde pequenininho a construção dessas habilidades e a discrepância da criança com os pares fica menor. E mais fácil vai ficar para a criança se relacionar, se comunicar, interagir e resolver seus problemas e brincar com o outro. Eu explico nesse sentido. Aí depois eu falo, olha, a neurociências fala do potencial de aprendizagem, tem uma coisa que a gente chama, aí depois eu venho com essas explicações técnicas. Porque quando a gente vem com essa explicação técnica, a família fica olhando para a gente assim, né? Sim, que sim. É isso que ela está falando. E tem família que fala, olha, desculpa, sei que você falou, mas eu não consegui entender. Então, às vezes, quanto mais simples, né, e colocar dentro do contexto. Quando eu vou explicar, eu normalmente explico depois que faço a anamnese, né? E primeiro eu quero conhecer aquela criança e eu aponto alguns comportamentos que eles me passaram, algumas coisas que eu observei, né, de atraso já que eles mesmos me trouxeram e volto para eles, né? Olha, isso tá dentro do desenvolvimento, né, atípico ou atípico, a gente precisa intervir de tal forma, é aqui que a gente vai trabalhar, é isso que pega, porque se a gente não trabalha primeiro isso, vai intervir, por exemplo, o olhar, né? Ou às vezes a criança que é muito exploradora, ela precisa primeiro sentar para que ela troque comigo, para que ela me olhe. Então tem que ir colocando para os pais, né, às vezes o passo a passo mesmo, né? A outra pergunta aqui que apareceu é se precisa de alguma especialização para atuar com a intervenção precoce. Carol, sim. Assim, especialização que eu falo é muito no sentido, principalmente a pessoa tem que ser especialista em desenvolvimento infantil. Especialista, não precisa ser em autismo, mas precisa ser em desenvolvimento infantil. Então, quando eu falei que o educador ele trabalha na intervenção precoce, ele não é um especialista em desenvolvimento infantil de formação, mas ele está com a criança ali no dia a dia e ele tem um conhecimento muito claro do que é típico. Muito claro do que é típico, basta a gente orientar para eles estimularem dentro da área deles. Agora, profissionais da área da saúde que vão trabalhar com o processo de intervenção precoce, é extremamente importante que tenha uma formação em desenvolvimento infantil. Assim, na minha opinião, não tem como você trabalhar com intervenção precoce sem ser especialista em desenvolvimento. Essa especialidade em desenvolvimento não precisa ser uma especialização formal, pode ser uma especialização de prática clínica. Sim, de estudar, né? De focar nesse nível. De vivenciar, de atender. Sim, sim. E qual é a diferença entre a intervenção precoce, então, né, que a gente faz enquanto psicólogas, e de outras intervenções psicológicas? Que talvez seja a dúvida maior de alguns profissionais, né, do porquê mandar para o psicólogo infantil. Tá. Porque são especialistas em desenvolvimento infantil, né? Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, eu vou falar da psicologia, né? Quando eu falo assim, eu quero trabalhar com a clínica da infância. Eu sou psicóloga e eu trabalho com a clínica da infância. Qual clínica que você trabalha? Você trabalha com a clínica de sintomas emocionais? Você trabalha com a clínica de desenvolvimento, estimulação do desenvolvimento? Você trabalha com as questões emocionais? Você trabalha com as questões psicopedagógicas? Né? Você é capacitada para trabalhar, por exemplo, para atender abuso? Então, assim, dentro da psicologia, dentro da clínica da infância, eu tenho várias áreas de atuação. Eu posso ser uma psicóloga clínica, que trabalha com psicoterapia, mas
Quando eu trabalho com psicoterapia, eu cuido de questões emocionais, eu cuido de questões relacionais, na interação com o outro, de crianças que conseguem interagir, de crianças que têm uma subjetividade instalada, de crianças que têm os marcos do desenvolvimento socioemocional. Ok, o que elas vivenciam são impasses emocionais. Criança que chega para intervenção precoce, elas não têm todas as habilidades relacionais, interacionais, comunicativos. O impasse que ela vivencia não é subjetivo, não é emocional. É um impasse de desenvolvimento, de aquisição de habilidades básicas, de se comunicar, se relacionar, interagir, brincar, se envolver na relação com o outro. Não tem questão emocional quando eu penso em intervenção precoce num autismo. Sim. Né? Perfeito. Então, a diferença básica é essa. As outras intervenções, que não são a intervenção focada para estimulação do desenvolvimento, construção de habilidades socioemocionais, elas são focadas em questões subjetivas da criança e da relação mãe-criança, família-criança. Do desenvolvimento, não tem nada subjetivo aí, gente. É do neurodesenvolvimento, é neurológico. Muito bem. E aí a gente tem uma pergunta aqui, né? Uma última perguntinha aí. Se alguém tiver, aproveita e manda também, né? Mas a Karina perguntou aqui se a gente tem indicação de literatura sobre intervenção precoce. Tem. Eu posso Várias, postar né? várias. Né? A gente pode fazer um compiladinho, eu e você, Carol, e faz um post com os livros, com as indicações. Sim. A gente pode, né? A gente conversa, faz essa troca, porque eu tenho vários no consultório, né? Como a gente está de feriado aqui em São Paulo, então quarta-feira eu vou para o consultório e eu posso postar, acho mais fácil, né? Postar capa e já ver o nome do autor, não tem erro na hora de comprar o livro. Exatamente. Então, e aí, meninas, mais alguma pergunta? Gente, desculpa. Ai. Acontece, né? Deu certo, isso que importa. Do nosso jeitinho, que a gente deu um jeito. Sim. Então é isso, Ju, quero te agradecer, então, né, por ter aceitado aí o meu convite, de ter falado de intervenção precoce, foi muito rico, né, você fala com muita propriedade, isso que eu gosto de te ouvir nas suas explicações, e é isso, a gente, né, marca aí mais pra frente, uma outra lá pelo Instagram. Sim. Quero agradecer, então, todo mundo que veio para cá com a gente, né, que migrou para o Zoom, sei que deu um pouco mais de trabalho do que já entrar lá online no Instagram. E aí, para quem ainda continuar aí, né, me acompanhando, essa foi a primeira live, acredito, de 26, que a gente vai fazer na sequência aí desse mês. E eu achei que foi muito legal, né, ter começado com a Ju, porque a gente falando de intervenção precoce. Então, aí a gente segue uma sequência agora, né, de outros modelos, O tema de amanhã, estão perguntando aqui, é sobre o modelo Jasper de intervenção, né? Vou fazer com a Hannah. A Hannah é referência, né, no Jasper, ela escreveu um capítulo no livro do autismo, que eu participei também como coautora, falando do modelo Jasper, e a gente vai falar um pouquinho amanhã.